Meus queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando com grande alegria o domingo da Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a liturgia de hoje existem vários evangelhos possíveis, não é? O evangelho da narrativa da ressurreição de Cristo, conforme o evangelho de São Lucas no capítulo 24, que é o evangelho da vigília. O evangelho da aparição de Jesus em São João. Mas eu gostaria de tomar o evangelho da missa vespertina, que é o evangelho dos discípulos de Emaús. Por que esse evangelho e por que é que eu gostaria de comentá-lo? Pelo seguinte, porque o evangelho dos discípulos de Emaús é um evangelho que pode ser aplicado com muita facilidade àquilo que nós vivemos hoje. Ou seja, nós, como aqueles discípulos de Emaús, não estamos vendo o Cristo ressuscitado na sua glória. Ou seja, nós só seremos capazes de enxergar o Cristo ressuscitado na fé. E é exatamente aqui que a Páscoa se manifesta em toda a sua luminosidade. Veja, como é que está a sua vida? Provavelmente você está vivendo tudo aquilo que são as dificuldades do nosso dia a dia, as dores. Ou seja, também nós vamos um pouco desanimados e acabrunhados no caminho, como aqueles discípulos de Emaús. E, no entanto, Jesus caminha conosco e nos explica as Escrituras. E nós podemos, como os discípulos, reconhecer que arde o nosso coração. O nosso coração se abrasa enquanto ele nos explica as Escrituras. Essa é a nossa situação hoje na igreja. Nós caminhamos com o Cristo do nosso lado, ressuscitado, vivo, mas não o enxergamos com os nossos olhos da carne, mas ouvimos a sua voz. Sim, o ressuscitado fala. Existe uma palavra, né? Uma palavra interior, um verbum interius, que está dentro de nós. Essa palavra interior, ela fala. Basta você realmente calar um pouco as tristezas, as paixões, calar um pouco aquela ira, aquela raiva, ressentimentos, preocupações, ansiedades. Se você calar o mundo das paixões, você será capaz de ouvir que existe uma voz dentro de você. Uma voz suave, mas verdadeira. Uma voz suave, mas que é capaz de fazer o seu coração arder e o seu coração reencontrar nova força e novo sentido. É o Cristo ressuscitado. Veja, o Cristo já não sofre mais. Ele está ressuscitado. O seu corpo glorioso está ressuscitado no céu junto de Deus e está ressuscitado e glorioso, escondido no véu do sacramento em todos os sacrários da terra. Mas este Cristo, Senhor, Ele tem sobre nós um influxo, Ele, de fato, Ele age, Ele nos toca, Ele caminha conosco no dia a dia. E quando você tem fé, você será capaz de enxergar a presença do Cristo ressuscitado, vivo e glorioso, falando a você. Quando nós aceitamos a palavra de Deus, quando nós pegamos as Escrituras e o Cristo ressuscitado faz com que caiam as escamas dos nossos olhos e nós consigamos entender as Escrituras, como está dito no Evangelho, então ali você vê realmente que, finalmente, se nos abrem os olhos e nós conseguimos enxergar pelos olhos da fé a presença dele. Que a sua participação na Eucaristia, na Santa Missa, neste domingo de Páscoa, seja verdadeiramente um momento de ressurreição, de retomar as forças, o ânimo, para então viver verdadeiramente a vida de santidade. Eu quero recordar que a alegria da Páscoa, ela não é como a alegria do Carnaval. A Quaresma, ela tem duas alegrias em cada um dos seus extremos. Nós iniciamos a Quaresma deixando de lado as alegrias mundanas do Carnaval. A alegria da Páscoa é uma outra.
Não pense agora, finalmente acabou a quaresma, eu vou encher a cara, eu vou me encher de comida, eu vou fazer um carnaval, porque essa não é a Páscoa. A Páscoa é a alegria de saber o seguinte: no meio dos sofrimentos deste mundo, Ele triunfou e promete que um dia triunfaremos também nós. Se você calar totalmente a voz das preocupações mundanas, você será capaz de ouvir essa voz dentro de você e ver que o seu coração vai ardendo, enquanto no caminho da vida Ele nos explica as Escrituras. Deus abençoe você. E feliz e santa Páscoa.